dia, galera. Bom dia para você que está aos vivos nos assistindo aqui pelas ondas do canal Educação, de Boa na Lagoa, com a Eriquinha, lá de cidade de Juazeiro, com você de Baixa Grande do Ribeiro. Alô, Chico Aires, Francisco Aires 1 e 2. Alô, Santa Luz do Piauí, você que nos assiste aqui com a interpretação na forma de Libra da tia Raquel. Vamos. Nós fizemos só uma questãozinha sobre o contexto do reconhecimento da independência, né? Sobre o reconhecimento da nossa independência tupiniquim. Vamos lá. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica, é vero. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes dessa terra tupiniquim, Emília Viotti. A interpretação do texto sobre a independência do Brasil seria qual, galerinha? A interpretação do texto seria qual, meu povo? Quali? Deixa R$1 na tela aí, Dom Fernando, por favor em italiano. Povo. Alô, Adriana, alô, Eriquinha, galerinha já tá dizendo, tio, é letra D de danadinho, olha, D de danadinho. A interpretação sobre a independência seria: a nossa independência foi um processo revolucionário? Não. Que rompeu socialmente com o passado colonial? Note, porque a escravidão foi mantida, a concentração de terra foi mantida, e quando a gente fizer a Constituição, o voto vai ser censitário. Os lísios, Flávios estão de fora. A preservação da ordem estabelecida com a escravidão, o latifúndio e os privilégios políticos da elite, é verdade. Seria garantida pelo novo governo imperial. Onde está o erro aí, ó? Pelo novo governo imperial. É império, não é república ainda. Vai demorar ainda 60 e poucos anos para a república. A rápida transformação da economia foi comandada pela elite política e econômica interessada na superação da ordem colonial. Nem vai ocorrer uma superação da ordem colonial e nem ocorreu transformação praticamente nenhuma.
Letra E. O rompimento com a dependência inglesa foi inevitável, já que após a independência, o governo brasileiro passou a incentivar o mercado interno e a industrialização. Isso é só com o Vargas. Vai ser só lá na era Vargas, vai demorar sobremaneira. Nós não rompemos com a dependência em relação aos britânicos. O espírito liberal das nossas elites não impediu que estas mantivessem as estruturas arcaicas da escravidão, do latifúndio, e a monarquia vai garantir esses privilégios? Sim, não apenas o Dom Pedro I, mas depois, referendando a manutenção do acordo com as elites, o Dom Pedro II. As elites vão ver que, para manter a escravidão, o latifúndio e seus privilégios, a forma monárquica vai ser assaz importante para garantir esses privilégios. Portanto, a letra D de danadinho na questão 7ª. Questão de número 7. Tia Raquel. Vamos para 8. Ó. O banco financiou a independência foi os Rothschilds da Inglaterra, o mais antigo banco de investimentos do mundo. Foram os Rothschilds que deram o primeiro financiamento ao Brasil independente, em 25. Ó céu, ó vida, ó azar. Eita, pai. Lembrar que esse financiamento foi para a gente poder pagar uma espécie de indenização a Portugal de 2 milhões de libras esterlinas, que nós não tinha, né? Pegamos emprestado com os ingleses para poder pagar os portugueses. O texto refere-se à dívida externa do Brasil no primeiro reinado, contraída com os banqueiros ingleses, os Rothschilds, quase sempre com a casa Rothschild. O Brasil começava sua história como país independente, acumulando dívidas com banqueiros internacionais, situação ligada, entre outros, a quê? Situação ligada, entre outros elementos e eventos, ao que, meus pimpolhos, ao que... questão 8, galerinha, vamos para 8. R$1 na tela, Dom Fernando. A ação esteve ligada à legislação que visava a contenção da importação de supérfluo. Contenção de importação de supérfluo, o que causava prejuízo aos comerciantes? Não, galerinha, porque o imposto de importação era uno, era de 15% para qualquer bugiganga, viu? Ocorreu a redução do tráfico de escravos no Brasil, especialmente para o Nordeste,
em troca do direito de comerciantes brasileiros abastecerem com exclusividade algumas colônias inglesas, fato que endividava o Brasil. Não, nem vai haver a redução do tráfico e nem vai haver essa troca de direito para o Brasil abastecer colônias inglesas. Letra D. O rompimento das relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, que não concordava com as taxas alfandegárias, só de 15%, medida que resultou na diminuição da receita tributária do país? Não, galerinha. Nem nós rompemos com os Estados Unidos e nem eles deixavam de concordar com a nossa tarifa de importação, que era muito baixa, né? Era muito baixa. Tio, ainda hoje a moeda inglesa é a libra esterlina? É sim, viu? Eriquinha, tia Raquel tá mandando um cheirinho, viu? Tia Raquel tá mandando um cheirinho na caixa do hoje, viu? Teve um acordo sobre compensações, que previa o pagamento a Portugal de uma indenização em libras esterlina, que é a moeda inglesa, em troca de eles reconhecerem a nossa independência. No piauiês, nós estamos pagando eles para eles não mais explorar nós e eles reconhecer que não vão mais explorar nós. Viu? Mais ou menos isso? Eles abusaram de nós por 300 anos e para não abusar mais, a gente tem que pagar eles, porque eles são bonzinhos com nós. Tá correto? Tá correto. Letra C de campeão. C de canal educação. Para a gente vir para a parte da República. Olha aí, para a gente chegar na parte da República. E a parte da República, você já estudou esse ano aqui no canal Educação. Vai dar a proclamação da República, aqui na data 15 de novembro. Tem alguns elementos importantes ao longo da República, a chamada Revolução de 30. Quando acabou a Segunda Guerra, acabou também a Era Vargas, iniciou uma fase democrática até os militares tomarem o poder e derrubar o Jango em 64, e acabou o regime com o governo do Figueiredo, e hoje nós vivemos a chamada Nova República. Novinha, né? Novinha. Então, a primeira foi a Velha República. Lembrar que quem deu o nome de República Velha foi o Getúlio Vargas, que queria se colocar como o novo, que queria se propor como o novo, perfeitinho. Tensões sociais, nós tivemos muitas, viu? Aí você está vendo um dos ícones da República Velha, esse cara aí que invadia a fazenda, ameaçava os coronéis, se aliava com coronéis, se aliava com político, matava, assassinava, crime por encomenda, extorquia e etc., que eram os cangaceiros, uma espécie de banditismo social aqui no Brasil da nossa primeira república. Virgulino Ferreira da Silva, né? O vulgo Lampião. Primeira charge, essa charge, ela mostra basicamente o latifúndio, tá vendo aqui um coroné, tetravô, tataravô, bisavô, avô, papai, fi, tá aí, ó, as heranças até chegar a ele. É um problema que nós temos secular no país, a questão fundiária. Fundiária quer dizer agrária, é a questão da terra. O grande latifúndio nas mãos do coroné, lembra? O peão que era extremamente explorado, vivia numa situação de peleja, que eu estou citando para você, e, no geral, sem direitos, vivia numa verdadeira servidão nas fazendas, muitas vezes, né? Isolamento das comunidades, ausência do Estado, o camponês vivia numa eterna fragilidade. Aí, meu amigo, aumentava mais ainda o poder dos coronéis. Se não tinha o Estado, os coronéis se faziam, às vezes, do Estado. E, para fechar, a religiosidade do sertanejo, de pagar promessa, de ex-voto, de num sonho de uma transformação vinda por Deus, de acreditar na providência divina, matar a seca,
eliminar o mal, ajudar o sertanejo a sair dessa peleja. Mas, no geral, era uma situação de violência social, de opressão dos coronéis, de injustiças nas várias formas, de situação de abandono do peão e de perseguições que muitas vezes você tinha pelos coronéis quando você não votava, a exemplo, no voto de Cabresto. Então, são vários aspectos que caracterizam o problema da terra de 100 anos atrás e parte deles preserva-se até hoje. Preserva-se até hoje. Canudos, olha meu amigo Antônio Vicente, o meu amigo Antônio Vicente Mendes Maciel, o famoso Antônio Conselheiro. No meio do sertão baiano, o Antônio Conselheiro levantou um arraial, que ficou conhecido como Arraial de Belo Monte, famosa Canudos, que se transformou numa válvula de escape à exploração, sem a presença do coroné, sem a exploração oriunda do latifúndio, na verdadeira sociedade alternativa, se fosse o meu amigo Raulzito falar, numa vida comunitária, né? Numa vida comunitária, onde o cara tem acesso à terra e aos frutos da terra, numa fazenda abandonada, às margens do rio Vaza Barris. Então, aquele cenário, o Antônio Conselheiro dizia: esse é o reino de Deus aqui na terra, os que estão aqui dentro serão salvos, os que estão fora vão queimar no fogo dos infernos. Era uma Jerusalém terrestre, todo dia tinha reza. Quando batem as 6 horas, de joelhos sob o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, me dê força e coragem para carregar a nossa cruz. É a cantiga do sertanejo de 6 horas, tia. Uma crença na vinda do Messias Salvador. Então, é uma religiosidade muito forte, ainda hoje presente, num catolicismo rústico, né, de acreditar em sinais, em ex-voto, em promessa, romaria. Daí, Canudos chegou a ter 5.000 casas. Eu vou apostar que a cidade da Eriquinha, a cidade da Érica, que é Juazeiro, e eu vou apostar também que Francisco Aires e Santa Luz, na sede da cidade, no centro, não tem 3.000 casas. Tem não, tem não. Na sede, no município, não tem 3.000 casas. E Canudos chegou a ter 5.000 casas, com 30.000 almas. Quem é que ia para lá? Esse velhinho aí, ó, levando as suas cabritinhas. Era esse sertanejo que ia no sonho de uma vida melhor, de não ser explorado. Aí, claro, tem a questão escatológica de acreditar no fim do mundo. Tem um discurso que o Antônio Conselheiro era defensor da monarquia, que acreditava no fim dos tempos, do retorno do rei Dom Sebastião. É uma sociedade comunitária, religiosa. Agora, quem não vai gostar de Canudos? Os coroné, parte da igreja, porque o Antônio Conselheiro não era, no Piauí, ordenado da igreja. E o governo republicano do Rio, lá no Rio de Janeiro, a imprensa dizia: é um grupo de loucos, fanáticos em delírio, subversivos, se fosse hoje era comuna, monarquistas, é o Brasil do atraso. Precisava destruir o Brasil do atraso. E esse é o cenário da chamada Guerra contra Canudos. Que, na verdade, é uma guerra do Estado brasileiro, republicano, para destruir a comunidade de Canudos. Peguei da revista com o Ângelo Agostini, está aí mostrando o Antônio Conselheiro,
até tomando ares de dizer à República, alto lá, daqui não passarás. Tá a imagem da República querendo adentrar em Canudos e o Antônio Conselheiro está dizendo o quê? Note. Nega, nada. E depois essa outra imagem mostra o Antônio Conselheiro como se fosse ligado às coisas do diabo. Aí, do diabo. Canudos foi destruída pelas forças dos coronéis, da polícia e do exército brasileiro. Mortes, abusos, se não fosse a obra do Euclides da Cunha, talvez a gente não tivesse tanta luz sobre Canudos, né? Tanto conhecimento sobre essa chacina do Estado brasileiro aos canudenses. Tio, o que é que quer dizer escatológico? Pergunta Fernandinha. Escatológico é aquilo que acredita no fim dos tempos, de que o mundo vai se acabar. Então, lá do Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Se o mar virar sertão e o sertão virar mar, é o fim dos tempos. É uma concepção escatológica, que acredita no fim dos tempos, milenarista, né? É uma concepção religiosa de pessoas que acreditam no fim do mundo, no fim das coisas. E o Antônio Conselheiro, com a lábia, conseguia passar essa imagem aos canudenses. Perfeito? Vou passar para a gente ir para as questões. Está aí uma charge do Ângelo Agostini, da Revista Ilustrada, dizendo: alto lá, daqui não passarás. As autoridades políticas e militares do início da República, assim como membros da Igreja e da aristocracia, anote bem, os coroné, empenharam-se em promover a destruição da localidade de Canudos, entendida como uma verdadeira ameaça aos seus poderes. Essas autoridades viam a Real de Canudos como foco de quê? Como foco de qui, meus pimpolhos? De qui, minhas príncipas? Vamos deixar um real na tela aí, por favor. Alô, Dom Fernando. Beleza. Já temos respostas ali, ó. Essas autoridades viam o Arraial de Canudos como foco de quê? De defesa da democracia, só se fosse uma espécie de democracia de acesso à terra,
Mas não democracia como aquilo que você entende hoje, de participação, de votação, de eleição. Até porque dentro de Canudos não era democrático, já visto que é uma espécie de diretriz dada pelo Antônio Conselheiro e os outros tinham que ouvir. Era uma inspiração federalista? Note, não era em defesa do federalismo, até porque com a proclamação da República, meio que já foi implantado o federalismo. Era de influência do iluminismo, também note, galerinha. E tinha uma proposta parlamentarista? Não. Mas evidentemente que havia uma discussão em torno de que o Antônio Conselheiro estava em defesa de restaurar a monarquia. Não sei como, porque o Dom Pedro II já tinha até morrido. Será que iam ressuscitar o velho? Será que iam ressuscitar o velho? Mas é o discurso para destruir Canudos. Um dos fatores era que Canudos, numa república, estava propagando as ideias monarquistas. Portanto, letra C de campeão, C de canal educação. A Guerra de Canudos foi um dos principais conflitos que marcaram o início do período republicano no Brasil. Os prisioneiros retratados na foto, cadê a foto? São sobreviventes dessa guerra, está faltando a foto aí. Sertanejos vítimas de exclusão social e política. Sertanejos vítimas de exclusão social e política. E econômica também, né? Claro. Os fatores responsáveis por essa exclusão, naquele contexto do Brasil de 130 anos atrás, 130, né? Foram quais, meus pimpolhos? Tio, pode recordar o que é federalismo? Posso sim, Eriquinha. Hoje nós somos uma República Federativa do Brasil, é o nosso nome. República, porque subentende que temos República Federativa do Brasil. Hoje é o nosso nome assim, ó. República, porque subentende que os governantes são representantes do povo para gerir a coisa pública. Geralmente, esses representantes, eles são eleitos, são escolhidos na forma de eleição. Você viu ontem a eleição a nível nacional. Para o presidente, que é o magistrado mais importante da República, haja vista que ele é escolhido pelos cidadãos brasileiros, através do voto, para governar o país, para ser o chefe do executivo, por 4 anos, sendo o principal representante dos cidadãos brasileiros. Somos uma federação, porque temos 3 entes da federação: a União, os estados e os municípios. E num federalismo, galerinha, tanto a União quanto os estados e os municípios gozam de autonomia e cada um tem suas atribuições. Então, no geral, quando você fala federalismo, você deve lembrar primeiro da autonomia dos estados e dos municípios. É assim? É. A autonomia dos estados e dos municípios, com eleições próprias, com leis próprias, com impostos próprios, com arrecadação própria. Daí a implantação do federalismo. São fatores responsáveis pela exclusão naquele contexto. O êxodo rural, não, a gente não tinha um êxodo rural forte nessa época. De boa? Ainda não, você vai ter um pouquinho depois. O voto de cabresto ocorria, mas o voto de cabresto mostra a dependência do peão em relação ao patrão, que é o coroné. O desemprego, pode ser, o desemprego é um dos fatores? Sim. Reação monarquista, nós não tivemos uma reação monarquista no Brasil, tio, mas na questão anterior, a gente está vendo na questão anterior, cadê a questão anterior?
que as autoridades viam Canudos como um foco, mas veja que são as autoridades que interpretam que Canudos era um foco de restauração monárquica, mas na realidade não era, né? E aqui não está tendo uma reação monarquista. Crise agrícola? Pode ser. Sincretismo religioso? Não, haja vista que ali é o catolicismo, um catolicismo mais rústico. Liberdade religiosa nós tínhamos, galerinha? Tínhamos sim. O Estado é laico, apesar de a igreja ajudar na repressão, mas o Estado é laico. Ocorreu a realização da reforma agrária? Não, até hoje não. Então, a letra D, como a galera já colocou ali, havia uma concentração fundiária, o latifúndio, que geralmente estava nas mãos de quem? Dos coronéis. Então, essa exclusão que você tinha dos peão, dos sertanejos, uma exclusão social, econômica e política, é porque as terras estavam concentradas nas mãos dos coronéis. E aí muitos foram para Canudos com o sonho de ter acesso à terra, uma das alternativas dos sertanejos àquele cenário. Perfeitinho? Portanto, letra D de danadinho. D de danadinho. Para chegar no meu amigo GG, olha. GG, tá aí o homem, viu? Ano passado, no Enem, o Getúlio Vargas veio em 3 questões. 3 questõezinhas sobre o Getúlio Vargas. 2 da Era Vargas e uma do cenário que ele saiu da vida para entrar para a história, do suicídio do Vargas, né? São 3 fases da chamada Era Vargas: o governo provisório, depois a fase constitucional e a ditadura chamada de Estado Novo Varguista. Eu já coloquei aqui algumas características do Estado Novo, olha aí, ó. O autoritarismo vai ser um Estado autoritário. Nós vamos ter a polaca, que é a Constituição de 37, polaca. Vai haver a intervenção do Estado na economia, principalmente o Estado incentivando a indústria com as empresas estatais. E, por último, o governo encontrou formas de controle social, vai proibir as greves, os sindicatos pelegos. Então, Era Vargas é nacionalismo? É nacionalismo econômico e patriótico, como você vê na imagem. É populismo? É. É intervenção do Estado no social, na economia, e é o incentivo à atividade industrial? Também é. Tudo aí está dentro da chamada Era Vargas, né? Era Vargas. Tio, o Getúlio Vargas governou 15 e depois mais quase 4, tá correto. 15 e depois mais quase 4, tá correto. A primeira forma que ele chegou ao poder foi por um golpe, não foi pela forma democrática, e a segunda vez foi por um golpe, foi de forma democrática. Em 50 ele foi eleito de forma democrática. Criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que realizava a censura e a propaganda para criar uma imagem positiva do Vargas, as cartilhas, como você vê na imagem de fundo. Lê, 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 lê. Voz do Brasil. A Voz do Brasil. E a mestiçagem, olha aí, aquela ideia de que nós somos um povo mestiço, de mistura, de heterogeneidade racial. Então, meio que saía um pouquinho aquele discurso de branqueamento da sociedade brasileira aí durante a chamada Era Vargas. Tá aí, olha, se Era Vargas vai ser um período autoritário, vai ter repressão, com certeza, galerinha. Repressão aos opositores do Vargas, repressão aos que se manifestavam contra o governo, repressão aos comuna. Teve, com certeza.
Vai montar-se uma nova estrutura organizacional, centralizadora e jurídica do país, sob o comando do Getúlio Vargas. Vai montar-se uma espécie de corporativismo sob a diretriz do Estado, um Estado controlador, de integrar as massas, o povo, de todos nós fazermos parte de uma corporação, e você não pensar só no eu, tem que pensar em nós, Males e Vargas. É contra o individualismo, é contra o liberalismo, é um estadozão controlador, que vai vir, com a ideia de ordem, de disciplina, de patriotismo, de valorizar o trabalho, aqui muito importante, valorizar o trabalho. E esses elementos, ordem, disciplina, trabalho, pátria, valorizar a pátria, vão dizer que é uma nova civilidade brasileira e que vai buscar fazer a união nacional. A união nacional. Então, nesse cenário, Vargas criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, hoje é chamado IFAM, né? E depois o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer uma imagem positiva do Vargas. Coloquei ainda que o MEC tinha uma atuação, o Ministério da Educação tinha uma atuação principalmente ligada à cultura, mas uma cultura mais erudita, claro, ao ensino, o ensino clássico, o ensino educacional, e o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai fazer uma imagem mais positiva do Vargas, vai propagar uma cultura mais popular, na música, no futebol, nas passeatas, no programa Voz do Brasil. Desde os anos 20 que a gente já tinha um pouquinho, de valorizar os nossos. Isso você viu na literatura, na arte, que já era um valorizar a nossa cultura, valorizar os aspectos que nós temos das nossas tradições, que já vinha de algum tempo. O Getúlio Vargas vai criar um movimento intelectual que vai fazer uma reinterpretação do país. De novo, reinterpretação do país é diminuir um pouquinho aquela mega influência que vinha das Europa. O modernismo já trazia isso, viu, galerinha? E claro, de valorizar as nossas riquezas culturais. E valorizar as nossas riquezas culturais. Então, é uma reinterpretação, galerinha. Reinterpretation. Beleza. Aí eu coloquei, Nós vamos ter uma reanálise da cultura tupiniquim, da cultura popular, principalmente, que havia uma certa ojeriza das nossas elites econômicas, políticas e intelectuais. Durante a República Velha, em relação à cultura do povo, haveria uma segregação, um estigmatismo em relação a elas, e vai ter com o Getúlio Vargas uma ideia de reconstruir a identidade brasileira, a identidade tupiniquim. Então, estou falando para você que durante a era Vargas, o Getúlio Vargas vai criar um corpo de funcionários e de estratégias para buscar criar uma identidade nacional reconstruída aí nesse cenário novinho da bodega. Vou passar. Olha aí, tudo pelo Brasil, tá? O próprio Getúlio Vargas criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para valorizar o nós. Olha as cartilhas do Vargas propagando a bandeira, o nacionalismo, o Brasil. E, claro, o principal elemento vamos dizer assim, de comunicação do governo foi o rádio. É um veículo de comunicação direto, rápido,
notadamente a maioria da população era analfabeta, então o rádio é o principal meio de comunicação aí do governo, criando a relação direta do Vargas com o povo tupiniquim, o povo brasileiro. Ah, papai, foi sim, viu? Trabalhadores do Brasil, vamos lutar pela grandeza nacional. O cara dizia, ele está falando é comigo mesmo, é. E acreditava. O samba vai ser remodelado, haja vista que o samba era visto principalmente pelas nossas elites como um samba marginal, bárbaro, do morro, selvagem. Aos pouquinhos, as letras do samba vão enaltecer o trabalho, vai haver uma espécie de censura àqueles que falavam da malandragem e vai favorecer a nacionalidade tupiniquim. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Ah, papai. Igualmente o carnaval, viu, galerinha? Que não havia controle, agora vai ser um carnaval oficializado, patrocinado pelo governo até hoje, de criar uma imagem positiva lá fora, até para poder atrair turistas para o Brasil, de mostrar uma imagem positiva. Daí as escolas de samba passaram a ser patrocinadas pelo governo. Notadamente, deveriam elas propagar mensagens positivas do Brasil, de um Brasil grande, ufânico, que valorizava da nossa grandeza, os nossos heróis do passado. Ah, papai! Aí eu coloquei o rádio, o futebol, o Vargas começou a fazer uma tabelinha com o futebol, o cinema, o samba e o carnaval vão criar uma espécie de sentimento e de unidade nacional. O governo vai propagar essa imagem de unidade nacional. Eu sei que a nossa cultura ela é muito díspare, muito heterogênea, muito diferenciada. Mas eu estou lhe dizendo que o rádio vai propagar, que o futebol vai ajudar nessa ideia de unidade nacional. O futebol é o esporte brasileiro. E por último, olha, o afro, o índio, o caboclo, o sertanejo e o urbano, estava tudo junto e misturado. Olha o discurso que era passado. Para fortalecer, aí lembrar de obras da literatura brasileira que falava dessa ideia de uma democracia racial, de uma democracia social. Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, falava que a escravidão aqui era uma escravidão que o senhor era bonzinho, velho. Certo, que o senhor era bonzinho. Falava da mestiçagem. E essa mestiçagem mostrava um Brasil de conciliação de classes, que já vinha desde a época da escravidão, negros, brancos, agora asiáticos, amarelos, os índios. Então, nesse cenário, a capoeira foi descriminalizada. Foi descriminalizada. Foi transformada em esporte nacional. A feijoada transformada também vamos dizer assim, no alimento nacional tupiniquim. E o futebol, claro, passado às massas urbanas, como elemento aí de identidade nacional. Notadamente, o governo cooptou, patrocinou e esteve atraindo para sua orla de influência intelectuais, artistas, sambistas, jogadores de futebol e o Estado coordenando eles. Ah, papai, perfeito. Ah, papai, tá aí um geralzão da era Vargas. Muita coisa, viu, velho? Tá o Getúlio Vargas com sambistas, tá aí o Carnaval, tá aí o estádio do Pacaembu, aqui o Ademar de Barros vai ser interventor em São Paulo, o Pacaembu, construído pela cidade de São Paulo com apoio do Vargas. A identidade nacional não exime as diferenças. Se o futebol foi progressivamente utilizado na década de 30 com fins de propagar ideologia de nação,
de diferentes raças e classes sociais unidas em torno da grandeza nacional. Por isso que na Copa de 38, eu acho que foi na França, a Copa de 38. Ah, meu amigo, o governo brasileiro patrocinou, conseguiu fundos para poder a seleção ir atuar lá. Ficamos em terceiro na Copa. O torcedor brasileiro, quando observa a seleção jogar, estava vendo um pretenso espelho da nação. E mais importante, se sentia participando dela, ainda hoje. Foi justamente isso que José Lins do Rego quis dizer quando a seleção brasileira derrotou a Uruguaia na Copa Rio Branco em 32. Os rapazes que venceram em Montevidéu eram um retrato da nossa democracia social, onde Paulinho, filho de família importante, se uniu a Leônidas Silva, o Diamante Negro, ao mulato Oscarino, ao branco Martim, tudo feito à moda tupiniquim, à moda brasileira. A seleção brasileira seria o veículo perfeito a dar concretude à idealização da democracia social e racial no Estado Novo. Não como fora durante a República Velha. Lembra que na República Velha, os jogadores da seleção eram jogadores brancos e de boa família. O Leônidas da Silva não era, viu? Leônidas da Silva não era. Mas com pobres e ricos, negros e brancos, representando uma única nação. Eu coloquei esse texto que eu achei importante para você ver como foi utilizado o futebol como elemento de identidade, de unidade e de integração social e racial. Tá aí o Vargas com o mestre Bimba, a capoeira foi meio que embranquiçada, né? Foi meio que branqueada no piauiês. O famoso Zé Carioca, que usa as cores da bandeira do Brasil. A feijoada, olha a feijoada, galerinha. Tem o feijão preto, aí você tem aquela narrativa colonial que diz que a feijoada era fruto da exploração e do cenário que nós tínhamos nas fazendas do açúcar no engenho. O feijão preto era a escória, os negros usavam as sobras que haviam do porco, a orelha, os pés, o rabo, a banha, que não era de gosto do senhor, da sinhás, ficavam para os negros. Mas aí o Getúlio Vargas meio que miscigenou ela, né? Porque ele coloca ali o arroz, que é branco, representa o europeu, o feijão e a feijoada prática também vinha de origem afro, dos negros. Notadamente tem a laranja, para poder representar também os asiáticos, os verdes, a nossa mata, também o amarelo da farinha, que a farinha é de origem indígena e criou essa miscelândia de origens de produtos para a nossa feijoada. Igualmente, essa moça que nasceu em Porto Cali, mas veio para o Brasil com 2 anos, com os balangudãs de baiana, de roupas, de samba que veio do morro, que era um símbolo da nossa mistura, heterogeneidade. A cultura torna-se gradualmente um instrumento de propaganda e de promoção do Estado Novo do Getúlio Vargas. Mala, esse Vargas era mala, viu? Vamos lá, vamos para a questão, né? Que a gente fez rodeio demais. Alô, galera de Batalha, alô, você de Batalha, alô, Baixa Grande do Ribeiro, alô, Juazeiro. O Estado Novo forneceu régua e compasso a esse esforço de construção de uma nacionalidade triunfante, sustentada numa ponta pela crença na autenticidade da cultura brasileira, uma crença, que nossa cultura é autêntica, e na outra, numa mistura heterogênea de elementos culturais originários de várias regiões. Um turbante de baiana aqui, olha aí, ali um pandeiro ou um tamborim pinçados no Morro Carioca, acolá um toque de berimbau e um passo de capoeira, mais adiante um mulato de voz macia que resume todos os brasileiros. Ao sul da linha do Equador, nada é puro, é tudo, e tudo estaria misturado. A mistura deixou de ser desvantagem para tornar-se um elogio
e diversas práticas regionais associadas ao popular, na culinária, na dança, na música, na religião, foram transformadas em motivos de orgulho nacional. Foram aclamadas e são até hoje consideradas marcas da originalidade cultural do Brasil. Marca da originalidade cultural tupiniquim. Vamos passar? Vamos passar? Nesse contexto, a ingerência do Estado Novo nos aspectos culturais atingiu a feijoada, convertida em prato nacional. Olha aí, passou a ser um prato tupiniquim. Quando a gente vê um brasileiro lá fora, né, vai para o esporte, vai estudar, ele tem um saudosismo da terra natal, né, uma saudade, e ela parte meio que vamos dizer assim, essa saudade é diminuída com o consumir a feijoada, convertida em prato nacional. Essa medida carregava consigo o quê, galerinha? O qui, meus pimpolhos? R$1 na tela aí, meu amigo Dom Fernando, per favor, em italiano. Agora eu estou apaixonado, quero sair por aí. Tcharaná, tcharanana. Vamos lá, galerinha. Essa medida carregava consigo o preconceito cultural com a culinária europeia? Não exatamente. Haja visto que lá tem um arroz, né? Que veio das Europa com os portugueses. Uma reparação histórica com as heranças dos nativos? Não, galerinha. Não é uma reparação histórica com os nativos. Veja que a feijoada é transformada num prato nacional. Feijão, arroz, laranja, farinha. Uma valorização da cultura africana na cultura brasileira?
Olha, é meio de desafricanizar a feijoada, né? Substituiu a influência europeia na cultura nacional? Não substituiu. Tudo bem? É uma representação simbólica da mestiçagem brasileira. Eita, é mesmo? É. Feijoada tem o feijão preto. Opa! O feijão preto. Tem a farinha de mandioca, que é de origem indígena. Tem o arroz de origem e branco de origem europeia. Tem a couve, tem a laranja, que representa o asiático, haja vista que os cítricos vieram da Ásia. Portanto, é letra C de sabido, C de campeão, C de canal educação na questão. Questão difícil, velho. Beleza, de Creuza, estamos encerrando a nossa aulinha de hoje. Já chegando nos finales, viu? Ainda tinha mais questão? Tinha. Eu vou deixar elas para a próxima semana. De boa na Lagoa. Parei na questão. Vou para qual? 12ª. Eu vou para 12ª na próxima semana. De boa? Valeu, galerinha. De boa na Lagoa. Cheirinho com a tia Raquel. A tia Raquel aqui no estúdio do número 3. Para todo o terceirão de aço, terceiraço. Cheirinho, até a próxima semana. Tchau, valeu, povo!